Eu falo assim, quando a gente tem, na nossa vida, eu fiquei imaginando, tem a puberdade, quando a menina fica mocinha, é uma fase, uma nova fase, uma nova etapa. Mas a menopausa também é uma outra fase. Se tem duas fases que todo mundo vai passar, são essas duas fases na vida, não é? Eu acho que você falou muito bem, eu acho que essa questão de transformação, né? A mulher, desde que nasce, ela vai transformando durante o tempo. E, obviamente, a menopausa é um marco muito importante na vida da mulher, né? Sim. Hoje, com essa questão de aumento da expectativa de vida das mulheres. Certo. Hoje, cada vez mais, né? Aquela mulher que antes a expectativa de vida era 42, 43. Hoje, o Brasil e as mulheres têm uma expectativa de vida maior do que os homens, né? Então, a mulher vai viver uma parte grande da sua vida, sim, mais de 1/3 da sua vida, nesse período pós-menopausa. Então, vários cuidados precisam ser feitos para viver um tempo longo e com boa qualidade. Doutora, qual seria a idade média aí, hoje, para a gente começar a pensar, será que eu já estou perto da menopausa, não estou, enfim? Então, Carol, a gente considera a menopausa como a última menstruação da vida da mulher. Ok. Né? E a gente começa a perceber que as mulheres elas começam a ter uns sintomas da menopausa muito antes. Então, já alguns anos antes, ela já começa a ter irregularidades menstruais, os calorões que podem acontecer e outros sinais. Então, a partir dos 40 anos, é normal a gente começar a ter algumas alterações no nosso corpo. Mas a menopausa... Gente, eu tô com 39! Ai, meu Deus, eu faço 40 esse ano. Nossa, Deus. Mas deu até calor aqui agora. A média da idade das mulheres entrarem na menopausa, ter sua última menstruação em torno de 51, 52 anos. Antes da menopausa, eu esqueci o nome. Como chama? Perimenopausa ou climatério. Climatério. Me explica um pouquinho para o pessoal perceber qual que é a diferença, gente, de um para o outro, porque é bem semelhante. O climatério você prepara para entrar na menopausa? A pessoa já começa a observar? Como que na funciona? verdade, tem uma questão conceitual que a menopausa, basicamente, é a última menstruação. Sim. E é um diagnóstico que a gente dá, é um diagnóstico feito retrospectivamente, para trás. Por exemplo, a última menstruação foi em fevereiro de 2017. Ok. A gente pode considerar que a menopausa foi em fevereiro de 2017. Tá. A mulher precisa ficar 1 ano sem menstruar, Sim, para a gente considerar que aquela tenha sido a nem um última rajadinho, nem um nada. Nada, sem menstruação. E esse período que vai desde um pouquinho antes da menopausa, esse período pós-menopausa, nós consideramos que é climatério. Então, as mulheres na pós-menopausa são mulheres climatéricas, né? Que abrange esse período tanto pré quanto pós-menopausa. E um momento muito importante desse período são os primeiros 5 anos pós-menopausa, onde ocorre uma série de mudanças hormonais e com repercussões importantes na vida da mulher. Então, essa é a oportunidade para uma tomada de decisão a respeito de alguns exames que podem ser feitos e realizar algumas intervenções, alguns tratamentos na vida da mulher. E tem alguma coisa boa da menopausa, doutora? Querendo não falar das coisas que às vezes a pessoa tem. Mas tem alguma coisa boa? Na verdade, a gente vai sofrer várias alterações hormonais, né? Próprios do envelhecimento da mulher. O pessoal já tá mandando aqui E na mensagem. maioria das vezes vão ser acontecimentos que a gente, como mulher, a gente não vai gostar. Né? Então, a gente pode ter irregularidade menstrual primeira, depois parar de menstruar, muitas mulheres acham bom, mas o problema é que isso vem acompanhado, na maioria das mulheres, de alguns sintomas que vão prejudicar a nossa vida. A área sexual, a libido reduz, não? Como é que funciona isso? A mulher, o período de perimenopausa é um período complexo na vida da mulher por vários aspectos. Sim. A fase da mulher, a mulher, em média, por volta de 50 anos de idade, a fase que o filho talvez já esteja aquela síndrome do ninho vazio, os filhos já estão saindo de casa. A relação com o parceiro ou com o marido já é diferente do que era antes, né? Pode ser melhor, pode ser pior. Então, isso envolve vários aspectos. E essa redução hormonal pode, sim, influenciar em vida sexual das mulheres. E já tem um aspecto muito importante, porque, basicamente, a menopausa, se a gente pensar o que seria, é uma diminuição de um dos hormônios importantes na vida da mulher, que é o estrogênio. E o estrogênio tem receptor em tudo, né? Desde o cabelo até os pés da mulher. E tem receptores de estrogênio
na mucosa vaginal. Então, ressecamento urogenital, esse ressecamento vaginal é um dos sintomas e sinais da menopausa e que pode interferir negativamente na vida sexual das mulheres. A pessoa pode, por exemplo, ter mais infecção urinária, por exemplo, nesse período? Sim, principalmente por esse motivo que o professor Aguinaldo falou. Como a gente tem uma diminuição do estrogênio, a vagina ela fica muito mais seca, diminui a flora que a gente tem normalmente para proteger de infecções, né? Ela começa a ter fissuras na hora que ela tem relação, a vagina está muito seca, pode ter pequenos machucadinhos, começa a ter dor para ter relação e pode, assim, ter mais infecção urinária, sim. Gente, manda sua pergunta pra cá, tem gente já mandando. Coloca seu nome, o nome da sua cidade, 319-8402-9756. Olá, bom dia, sou Marisete, tenho 55 anos, sinto muito calor no corpo, não consigo dormir sem ventilador. Vê se é isso mesmo. Sinto um calor esquentando tudo, inclusive a vagina. É verdade? Na verdade, isso é o que a gente chama de fogacho, né? Fogacho? E é basicamente isso, né? A impressão que dá é que o termostato não está bem ajustado. Olha. Aquela mulher que acorda é muito comum à noite, né? É um sintoma que a gente chama de sintoma vasomotor, como se fosse um descontrole mesmo de uma região do cérebro. E que essa mulher acorda, às vezes, sentindo, sente muito calor, depois sente frio. Então, isso está associado a uma piora na qualidade do sono e até questão conjugal, né? Dormir com uma mulher dessa forma, que é uma hora cobertor, outra hora ventilador, não é uma coisa fácil, né? Ô, gente, eu acho tem uns dias que me acontece isso. Eu tenho um calor e tenho um frio. Eu fico calor, eu ponho cobertor, não fico com frio. Aí eu começo a suar. Mas aí eu tremo de frio. Mas será que já é? O fogacho é muito típico e interfere realmente muito negativamente na qualidade de vida das mulheres. Quem faz atividade física demora mais a entrar na menopausa? O que pode fazer com que você demore um pouco mais a entrar na menopausa? Existe isso? Alguma coisa? Eu acho que a menopausa, na verdade, né, esse climatério, vai ser um reflexo de toda a vida da mulher. Sim. Se a gente pensar dessas repercussões todas da menopausa, a gente tem algumas repercussões a curto prazo. Essas ondas de calor, né, esse ressecamento urogenital, insônia, irritabilidade. Mas tem uma questão muito importante que é massa óssea. E para essa mulher preservar a massa óssea, é muito importante que essa mulher tenha de massa óssea. Perda de massa óssea, que seria a grande perda de massa óssea, é o que a gente considera osteoporose. Isso que eu ia falar. Ou osteopenia. Então, uma reserva óssea adequada, que significa uma vida com a dieta saudável e atividade física, vai melhorar essa qualidade do osso da mulher. Então, a mulher da pós-menopausa vai ser um reflexo da vida dela. Mulher que tem uma boa alimentação, evitou cigarro, evitou obesidade e com atividades físicas regulares, provavelmente ela vai ter uma qualidade de vida e uma saúde mais adequada na menopausa. Entendi. A gente tem até algumas mais, vocês comentaram algumas coisas, mas essas ondas de calor, como que seria? Elas duram quanto tempo? 1 minuto, 30 segundos? Varia muito? Como até para as pessoas que estão assistindo perceber. Isso acontece, por exemplo, várias vezes ao dia, não uma vez a semana, ou varia muito? Como que funciona? A onda de calor típica, né, o fogacho, ele começa geralmente na região do tronco, né, pescoço e face, pode até o rosto ficar realmente bem vermelho em relação a isso, né, esse aqui a gente chama mesmo do fogacho, é bem característico e depois ele pode se estender por todo o corpo. Sim. E a temperatura realmente aumenta, ela pode ter sudorese, então ela vai ficar toda suada, né, dá uma sensação de mal-estar, porque pode vir acompanhado de aceleração do batimento cardíaco, né, ela pode vir acompanhada de uma sensação de ansiedade muito grande, pode vir várias vezes ao dia, mas o mais comum é que ela seja noturna, com duração de 2 a 3 minutos. Porque a gente deita, o organismo se... eu quero saber tudo. É por questão de modulação mesmo. Igual menino pequeno. De modulação hormonal. O noturno. Será que é porque a gente estabiliza mais? Você aquieta mais? É muito mais pela região do cérebro que está associada a esse controle da temperatura. Então tem um descontrole dessa região que é mais comum à noite. E pior, a qualidade do sono por si só já seria ruim com essa diminuição de estrogênio, que é a grande questão da menopausa, a diminuição desse hormônio. Isso associado a um fogacho, então, a insônia é muito comum. Por isso que mulheres. Tem a reposição hormonal, seria do estrogênio, mas as pessoas, eu observo que as mulheres têm resistência a essa reposição. Por quê?
as consequências são ruins? Na verdade, aí a gente vai entrar no tema assim, que realmente deve ser muito discutido, né? Que é o tratamento com reposição hormonal. A gente tem 2 tipos de hormônio, estrogênio e progesterona. Sim. O que a gente precisa para melhorar esses sintomas todos é o uso de estrogênio, né? Sim. Mas em algumas situações, na maioria das vezes, a gente vai precisar usar também o progestágeno. O estrogênio, ele vai melhorar esses sintomas, principalmente fogacho, ressecamento vaginal, ele parece melhorar essa labilidade emocional. Sim. A mulher às vezes está triste, está feliz, está irritada, essa oscilação, né? E melhora também a massa óssea. Mas a gente deve usar com critério, a conduta ela deve ser individualizada, porque ele pode aumentar o risco de trombose, né? Ele pode estar relacionado às vezes, né, com o aumento de algumas doenças cardiovasculares, né, coronariopatia. Então não é todo mundo que pode ter essa reposição também? Não é todo mundo. Né? Isso tem que ser passar pelo ginecologista, fazer uma avaliação bem feita, ver quais são as doenças que a mulher já tem. Entendi. Porque com o passar da idade, a mulher ela vai adquirindo mais doenças. Então ela vai ficando, às vezes ela é hipertensa, diabética, não que esses pacientes não possam usar, mas a gente tem que ver a condição clínica dela. E eu não sei se eu estou certo ou estou errado, e a mulher tem muito assim. Ela usou, não deu certo pra mim. Aí ela já conta pra amiga. Nossa, não usa hormônio não, reposição, porque é péssimo. Eu tive isso, só que cada organismo é um organismo, não é? Eu acho que é exatamente isso. Uma coisa acontece comigo pode não acontecer com você. Essa personalização do que você vai oferecer para aquela mulher, naquela mulher no contexto que ela vive, no que ela acredita ou não em relação a tudo isso. E como tudo na vida, a terapia hormonal, nessa terapia de reposição hormonal, tem riscos e benefícios, vantagens e desvantagens. Então, conseguir ponderar isso, avaliação de risco, para essa tomada de decisão é muito importante. E tem várias opções, né? Na verdade, a gente tem desde a questão do uso tópico na pele do hormônio, sim, a gente tem o uso via oral, a gente tem várias opções de reposição hormonal. Às vezes, a mesma droga, o mesmo medicamento que tem vários efeitos para aquela mulher, no caso da tibolona. Então, a gente tem opções muito interessantes para poder ajudar aquela mulher. E sempre considerando isso, né? Tem um aumento, a princípio, a gente fica preocupado em relação à doença cardiovascular, a risco de câncer de mama, que é um grande problema em relação às mulheres, mas na verdade a gente tem muito o que oferecer para essas mulheres. Gente, tá tremendo aqui demais. O pessoal tá tudo mandando aqui. Pode mandar, manda a pergunta mesmo. Aqui, tem uma aqui, estou em menopausa desde os 41 anos de idade. Estou com 62 e não passa esse mal. Ela tem um período que acaba a menopausa? Na verdade, os sintomas da menopausa, esses sintomas, sim, principalmente o fogacho, que é o que mais incomoda a mulher, sim, ele tem uma durabilidade geralmente de 5 a 7 anos. Mas algumas mulheres têm esses sintomas por mais de uma década mesmo. Pode ser o caso dessa telespectadora, mas isso não é o mais comum. Ela falou que sente muita angústia, também sabe que a irritabilidade é muito comum. Devia ser o inverso, né? Sentir muita alegria, É justamente por causa desse hormônio traz isso, essa angústia. Essa falta do hormônio, na verdade, né? Na verdade, essa falta do hormônio, ela é muito sintomática nesse início, né? Sim. Depois existe uma tendência a adaptar. E tem algumas questões em relação à mulher mesmo. Certo. As mulheres, às vezes, mais magrinhas, elas são mais sintomáticas. A gente tem outras origens de produção desse hormônio. Então, tem algumas mulheres que realmente são mais sintomáticas. Esses sintomas, eles persistem por mais tempo, mais do que 6 a 7 anos, né? Que usualmente já tem uma diminuição grande. Outras mulheres já passam a menopausa como se não fosse nada. E você falou das vantagens da menopausa, né? Toda transformação traz coisas boas e coisas ruins, né? Sim. E, na verdade, a menopausa, queira ou não queira, faz parte de um processo de envelhecimento da mulher. Sim. Agora, tem algumas condições, algumas doenças ginecológicas que elas melhoram na menopausa. O sangramento uterino normal, sim, os miomas uterinos, a própria endometriose, a menopausa significa uma diminuição de hormônio e, por consequência, uma diminuição do impacto dessas condições na vida da mulher. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.